Boa noite a todos. Meu nome é Lucas Coelho, sou residente de Medicina de Família de Votuporanga e hoje vamos falar sobre asma na atenção primária à saúde. A asma é uma doença inflamatória crônica heterogênea das vias aéreas inferiores e ela se caracteriza por um aumento da responsividade brônquica a diferentes estímulos, resultando em uma obstrução do fluxo aéreo que vai ser recorrente e é tipicamente reversível. O manejo farmacológico tem mudado consideravelmente, baseando-se no entendimento de que a asma é uma doença heterogênea e complexa com diferentes fenótipos e endótipos. Em relação à epidemiologia e ao impacto no Brasil, a prevalência dos sintomas de asma entre adolescentes no Brasil está entre as mais altas do mundo, aproximadamente de 20 a 23%, e existe uma grande dimensão do subdiagnóstico no Brasil. Em 2012, por exemplo, 23% dos adolescentes tinham sintomas, mas apenas 12% tinham diagnóstico médico. Então, isso mostra como ainda é uma doença subdiagnosticada no Brasil. A asma não controlada, ela gera um alto impacto social e econômico, comprometendo mais de um quarto da renda familiar em casos graves. O nível de controle da asma é baixo, né, na maioria dos estudos, e inquéritos mostram que apenas 12,3% dos asmáticos estão controlados e somente 32% aderem ao tratamento prescrito. Em relação à fisiopatologia, ela envolve quatro principais mecanismos, sendo que a inflamação ocorre a inflamação crônica, né, das vias aéreas em relação à exposição, e também, além disso, vai ocorrer através dessa exposição à hiperresponsividade brônquica, caracterizando uma broncoconstrição que é reversível, e a longo prazo isso gera um remodelamento das vias aéreas. O papel da atenção primária, então, é identificar os fatores de risco e a doença no seu estágio inicial, bem como também um encaminhamento adequado para o melhor prognóstico. Então, o manejo eficaz vai envolver uma abordagem de sistema completo e uma equipe multidisciplinar para essa comorbidade. Em relação ao controle e gravidade da asma, a gente tem que o controle, que é o foco na avaliação atual, ela expressa a intensidade com que as manifestações da doença são suprimidas pelo tratamento, variando em dias ou semanas. Então, ela compreende dois domínios distintos: a avaliação das limitações clínicas atuais, que é em relação ao mínimo de sintomas durante o dia, ausência de sintomas à noite, necessidade reduzida de medicamentos de alívio e ausência de limitação das atividades físicas. Então, quando a asma está controlada, é isso que a gente espera em relação à apresentação clínica do paciente. Agora, em relação à redução dos riscos futuros, né? Então, isso a gente vai avaliar, que contempla exacerbações, perda acelerada da função pulmonar e eventos adversos do tratamento. Aqui a gente tem o questionário do GINA, né, que ajuda a gente a discernir se a asma está controlada, parcialmente controlada ou não controlada. Então, através dessas características que a gente vê à esquerda, se o paciente apresenta mais do que 2 sintomas diurnos, né, 2 vezes por semana, já é um fator negativo. Se apresenta qualquer despertar noturno por asma também, se tem que fazer o uso de medicação de resgate mais do que 2 vezes por semana e se apresenta limitação das atividades físicas, né, devido à asma. Então, aí a gente vai avaliar, né, sim ou não para cada uma dessas respostas. Se o paciente não apresentar nenhum destes itens, então a asma está controlada. Caso ele apresente um ou dois, a asma vai estar parcialmente controlada e se tiver 3 ou 4 desses itens, a asma não vai estar controlada. Já em relação à gravidade, a gente vai avaliar a necessidade terapêutica. Então, se refere à quantidade de medicamentos necessários para atingir e manter o controle da doença, sendo uma característica intrínseca que muda lentamente. A avaliação ela é retrospectiva, após pelo menos 6 meses de tratamento. Então, a classificação ela vai ser baseada nas etapas do tratamento. Vai ser classificada como leve, então nas etapas 1 e 2, quando então ela é controlada com o uso de corticoide inalatório, mais formoterol de demanda, ou corticoide inalatório em baixa dose, de manutenção, com agonista beta-2 de curta duração, né, de demanda. Vai ser moderada, caracterizando a etapa 3, quando há necessidade de corticoide inalatório em dose baixa, mais agonista beta-2 de longa, ou corticoide inalatório, né, mais o formoterol, seja de manutenção,
seja de resgate. Já ela vai ser caracterizada como grave, representando as etapas 4 e 5, quando requer dose média ou alta de corticoide inalatório, né, mais o LABA, que é o agonista beta-2 de longa, associada a outro controlador ou corticoide oral, para prevenir o descontrole. Agora, falando um pouquinho em relação aos fenótipos e endótipos da asma, a gente tem que o fenótipo são características observáveis resultantes da interação do genótipo com o ambiente, e o endótipo é a via fisiopatológica específica responsável pelo fenótipo. Então, a gente tem em relação ao endótipo o T2 alto, que é o mais comum, tipicamente associado à asma grave eosinofílica, alérgica e não alérgica, geralmente responsivo a corticoides e biológicos T2. Já os não T2 alto são representados ali pela asma não eosinofílica, ou seja, uma asma mais neutrofílica ou palse granulocítica, e geralmente de início tardio e com responsividade diminuída a corticoides. É interessante saber isso porque vai influenciar no tratamento. Em relação aos fenótipos clínicos, a gente tem que os principais são a asma alérgica, que tem início na infância, o paciente tem histórico de atopia, um eczema, uma rinite, e é caracterizada por inflamação eosinofílica das vias aéreas e comprovação por IgE específica detectável. Já a asma não alérgica, ela ocorre em alguns adultos, o perfil celular pode ser neutrofílico, eosinofílico ou também palse granulocítico. Temos também a asma de início tardio, que ela ocorre pela primeira vez na vida adulta, frequentemente refratária ao tratamento com corticosteroides. A asma com limitação do fluxo de ar. Alguns pacientes com asma há muito tempo desenvolvem uma limitação fixa do fluxo de ar devido à remodelação da parede das vias aéreas. E por fim, como fenótipo, temos a asma com obesidade, que são sintomas respiratórios proeminentes com pouca inflamação eosinofílica, geralmente no paciente com obesidade. Agora falando da asma grave eosinofílica, né? Que geralmente vai estar indicado o uso de biológicos aqui. Ela vai ser alérgica, então com início na infância ou na adolescência, associada a outras doenças alérgicas e o IgE sérico específico detectável. E não alérgica quando há início tardio, geralmente os eosinófilos no sangue vai estar aumentado em relação a 150 células, ou mais do que 2% no escarro, e o IgE específico negativo. Em relação ao diagnóstico clínico e funcional, né, em pacientes acima de 6 anos, ele é feito pela identificação de critérios clínicos através da anamnese, do exame físico e também dados funcionais, que no caso é a espirometria. Em crianças de até 4 anos, o diagnóstico ele é predominantemente clínico. A gente não consegue realizar a espirometria nesses pacientes. Em relação aos critérios clínicos, né, para caracterizar uma história típica, o paciente tem que ter mais do que um sintoma respiratório, então sibilância, dispneia, tosse, aperto no peito. Esses sintomas eles variam em intensidade e pioram à noite ou pela manhã. São desencadeados por infecções virais, exercício, riso, alérgenos e mudanças climáticas, alguns irritantes. E no exame físico, frequentemente, é normal entre as crises. A normalidade mais comum são os sibilos expiratórios, né? Geralmente ocorrendo nas crises, e também pode haver um aumento do tempo expiratório e também tiragem intercostal. Em relação à confirmação funcional através da espirometria, a gente tem que a identificação da limitação ela é variável, né, do fluxo aeroexpiratório, é uma característica da doença ser reversível e variável com a utilização do beta do broncodilatador. A gente tem que, como característica, o VF1 sobre CVF vai ser reduzido, indicando um distúrbio obstrutivo. Então, em adultos, esse índice vai ser menor do que 0,75 ou 0,80, e em crianças, menor do que 0,90. O teste de reversibilidade ao broncodilatador vai ser positivo. Em adultos, então, a gente vai ter um aumento do VF1 maior do que 12% e maior do que 200 ml em relação ao basal, geralmente 10 a 15 minutos após o uso do broncodilatador. Nas crianças, né, o indicador é um aumento no VF1 maior do que 12% do previsto. A espirometria ela pode ser normal fora das crises, especialmente em asma leve ou controlada. É um dado interessante e importante da gente levar em consideração. O diagnóstico diferencial, a gente tem que ter cautela, né, com o DPLC, por exemplo, que é o principal diferencial nos adultos. Geralmente vai estar envolvido com uma história de tabagismo, paciente com idade mais avançada,
uma dispneia progressiva, persistente, tosse com expectoração. Outros também diagnósticos diferenciais que são importantes da gente levar em consideração são rinossinusites, disfunção de cordas vocais, obstrução das vias aéreas centrais, hiperventilação psicogênica, e também devemos ter atenção quanto a sinais de alerta para outros diagnósticos, como expectoração crônica, né, que pode nos remeter a uma DPOC, febre, hemoptise, quadros infecciosos ou quadros de origem cardiogênica, sibilância expiratória, estridor e falta de resposta a broncodilatadores. Em relação aos exames complementares, né, lembrar que eles não são rotineiros, não são necessários na maioria dos casos, mas temos a radiografia de tórax, que ela deve ser solicitada na avaliação inicial para exclusão de diagnóstico diferencial, como, por exemplo, numa asma moderada ou grave ou aguda grave. O hemograma ele é útil para a exclusão de anemia e para auxiliar na identificação do fenótipo eosinofílico. E a investigação da sensibilização por IgE específica é útil para auxiliar no controle da doença com redução de exposição e escolha do tratamento no caso de asma alérgica, onde esse teste ele vem positivo. É realizado por testes cutâneos ou dosagem de IgE sérica. Agora, em relação ao alerta sobre o subdiagnóstico e o tratamento imediato, né? A espirometria ela nem sempre vai estar disponível, né, na APS, é extremamente variável em relação aos vários locais aqui no nosso país, e a decisão de iniciar o tratamento na ausência de avaliação funcional deve ponderar a probabilidade de asma com a urgência do tratamento. Os testes de função pulmonar devem ser realizados antes ou logo após o início do tratamento controlador, se possível. Claro, se o paciente ele precisar, avaliando caso a caso, do tratamento antes de realizar o teste, né, com a espirometria, a gente institui isso e faz a solicitação. Agora, entrando nos pilares aí do tratamento, né, a gente tem como objetivo que é atingir e manter o controle atual e reduzir os riscos futuros, riscos de exacerbação, perda de função e eventos adversos. E a abordagem ela deve ser personalizada, contínua, centrada no ciclo avaliar, ajustar e revisar. Em relação a estratégias não farmacológicas, a educação do paciente ela é fundamental, então a gente precisa compartilhar os objetivos terapêuticos e a importância da terapia a longo prazo, incluir um plano de ação escrito e individualizado sempre que possível, frisar a técnica inalatória, então o ensino, a revisão obrigatória em cada consulta, por isso que a gente fala que é um tratamento aí contínuo. A técnica inadequada ela é uma das principais causas do descontrole de asma. É importante também orientar em relação ao controle ambiental, né, as exposições aos alérgenos, então eliminar ou minimizar os fatores desencadeantes, como tabagismo ativo, passivo, alérgenos, irritantes ocupacionais e domiciliares. Os exercícios físicos, né, são indicados para adultos, eles reduzem as exacerbações e melhoram o controle. Auxiliam na perda de peso em asmáticos obesos. Em relação às comorbidades, investigar e tratar ativamente rinossinusites, refluxo, obesidade, ansiedade e depressão. E avaliar sempre os medicamentos de risco, né, para pacientes asmáticos, então evitar beta-bloqueadores, evitar anti-inflamatórios, AS em pacientes sensibilizados, pois podem causar broncoespasmo e exacerbação. A base do tratamento agora farmacológico, então, o tratamento controlador da asma persistente é o uso de medicamentos contendo corticoide inalatório, é a principal classe medicamentosa para o tratamento de asma. A via inalatória, ela é a preferida porque tem maior efeito local e são necessárias menores doses com menor efeito sistêmico. Em relação aos medicamentos controladores para manutenção, a gente tem então o corticoide inalatório, que a função dele é reduzir a inflamação e a hiperresponsividade brônquica. A gente tem como exemplos o budesonida e o beclometasona. E temos algumas formulações de corticoide inalatório com um beta-2 agonista de longa duração, né, que é o LABA. A gente vai ter o formoterol, o salmeterol como exemplos. E é uma terapia, né, combinada mais eficaz para controlar sintomas e reduzir as exacerbações e também a perda de função pulmonar. Temos também a monoterapia com o LABA, mas geralmente ela é contraindicada devido aos sérios riscos, incluindo morte. Então, geralmente usada apenas com corticoide inalatório. E aqui eu trouxe uma tabela onde a gente consegue verificar a equivalência de doses, né,
em relação ao corticoide inalatório, a dose baixa, a dose média e a dose alta. Então, fica aqui como tabela para pesquisa, né, para a gente checar. Mais para frente a gente vai falar pormenorizar o tratamento e a gente acaba discriminando se o corticoide deve ser usado em dose baixa, média ou alta. Como medicações de alívio, né, de resgate, elas são medicações que vão atuar rapidamente na broncoconstrição. Então a gente tem o SABA, né, que é o beta-2 agonista de curta duração, que é o salbutamol ou fenoterol. E o uso frequente e isolado de SABA está associado a desfechos desfavoráveis, ou seja, maior risco de exacerbações e morte. Então a gente desaconselha esse uso e foca mais no tratamento de manutenção, que é a via preferencial. A recomendação do GINA, então, para adultos e adolescentes, é que o tratamento de resgate ele deve ser feito com corticoide inalatório de baixa dose, mais o formoterol, que é o anti-inflamatório, então, aí de resgate, pois reduz o risco de exacerbações graves em comparação com o SABA isolado. Então, aqui, uma tabela, né, para sintetizar, retirada do PCDT de asma do Ministério da Saúde. Aqui a gente consegue verificar, né, as etapas de tratamento que são realizadas aí pelo SUS. Então, a gente tem que, para todos os asmáticos, né, é importante o controle ambiental, rever sempre o controle da asma e risco futuro regularmente. Na etapa 1, o tratamento preferencial é com dose baixa de corticoide inalatório, mais formoterol de resgate. Sempre vão ter outras opções, mas o tratamento preferencial, quando possível, é sempre o mais recomendado. Então, por exemplo, partindo agora para a etapa 2, a gente tem que o tratamento preferencial é o corticoide inalatório de dose baixa, mais o SABA de resgate ou corticoide inalatório com formoterol de resgate, né? A gente viu que essa já é a terapia preferível. Já na etapa 3, o tratamento preferencial é com corticoide de baixa dose, mais o LABA, agora de dose fixa. E também pode ser usado no resgate. Na etapa 4, a gente tem que o tratamento preferencial é com corticoide inalatório de dose média, mais o LABA de dose fixa, sendo que pode ser feito também como resgate. Então, aqui a gente aumentou a dose do corticoide inalatório. E na etapa 5, a dose do corticoide inalatório vai ser alta, associada ao LABA. Nesses casos, esses pacientes, a gente vai falar mais à frente, é importante pedir novos exames aqui para identificar o fenótipo ao certo, então um anti-IgE, porque nesses casos terapias alternativas muitas vezes são necessárias. Então, como nota importante em relação a essa tabela, a gente tem que o corticoide inalatório de dose baixa mais o formoterol de demanda é a estratégia preferencial para as etapas 1 e 2, oferecendo proteção contra exacerbações com menor dose total de corticoide inalatório, e que a terapia de manutenção e a terapia de resgate, ela usa então o mesmo inalador, né, que é o corticoide inalatório com formoterol, e reduz o risco de exacerbações graves. É interessante ter isso em consideração, que é a terapia preferencial em relação ao uso do SABA, por exemplo. E que a dose máxima diária de formoterol é de 72 microgramas para adultos. Ali era a tabela em relação ao tratamento de pacientes acima de 6 anos, né, adolescentes e adultos no SUS, de acordo com o PCDT. E aqui a gente tem o tratamento para crianças, né, com até 5 anos no SUS. Então, para todos, vai continuar o controle ambiental, né, revisão do controle, o risco futuro regularmente. O agonista beta-2 de ação curta vai ser usado conforme necessário. Por exemplo, então, a gente tem que na etapa 1, esse é o tratamento, né, o tratamento de resgate é o recomendado. E na etapa 2, a terapia preferencial é o corticoide inalatório de dose baixa, diária. Na etapa 3, a gente usa uma dupla dose baixa de corticoide inalatório. E na etapa 4, continua esse tratamento conservador, mas preferencialmente encaminhando ao especialista, porque pode ser necessário terapias alternativas. O diagnóstico ele é eminentemente clínico, é difícil de realizar provas funcionais, né, nessa faixa etária, então menores de 6 anos, e o dispositivo de preferência para o uso das medicações é o inalador dosimetrado pressurizado, com espaçador, com máscara facial, e para
isso em menores em até 3 anos e com bocal para pacientes de 4 a 5 anos. Aqui eu trouxe uma outra tabela, né, do PCDT, onde a gente consegue, através dos sintomas do paciente, conseguir identificar e encaixar o paciente na melhor categoria terapêutica logo de início. Então, por exemplo, quando o paciente ele tem sintomas menos frequentes, menos de 2 vezes por mês, por exemplo, a gente tem que, como conduta medicamentosa, iniciar um corticoide de dose baixa, mais o formoterol, quando tiver sintomas, ou corticoide inalatório dose baixa, sempre que precisar o SABA de resgate. Por exemplo, quando o paciente ele já tem uns sintomas mais importantes, mais do que 2 vezes ao mês, só que menos do que 4 a 5 vezes na semana, sem sintomas noturnos, o corticoide inalatório em dose baixa e o SABA de resgate, ou o corticoide de dose baixa, mais o formoterol sempre que tiver sintomas, né? Seria a etapa 2, aqui seria a etapa 1. Agora, quando o paciente ele apresenta sintomas na maioria dos dias, ou despertar noturno pelo menos uma vez na semana por causa da asma, a gente já categoriza como etapa 3, entramos com corticoide inalatório dose média e com o LABA de manutenção. E quando o paciente tem sintomas diários ou mais do que um despertar noturno por causa da asma e diminuição da função pulmonar, corticoide inalatório de dose moderada com o LABA de manutenção. E a critério clínico, associar corticoide oral também por curto período. Agora falando um pouquinho em relação a populações especiais, né, como por exemplo gestante, a asma ela é comum e previsível na gestação, e às vezes as elevações são frequentes e podem ser graves. O risco de asma não controlada é maior do que o risco do tratamento. Então, é interessante a gente manter o tratamento controlador com corticoide inalatório e SABA de resgate ou corticoide com LABA. O SABA e o corticoide oral em crise são considerados seguros e devem ser usados prontamente. Já nos pacientes idosos, né, devido a maior morbimortalidade devido a subdiagnóstico e subtratamento, eles podem atribuir dispneia ao envelhecimento ou comorbidades. Então, assim, é muito comum nessa faixa etária o diagnóstico de asma, né, ela ser subdiagnosticada, né, devido o paciente apresentar dispneia devido a muitas outras questões. Mas o objetivo, então, é o controle com a menor dose possível. É interessante também a gente levar em consideração outras comorbidades que o paciente possa vir a ter, como um DPOC, uma cardiopatia, e também a questão da polifarmácia, averiguar o uso de beta-bloqueadores, por exemplo, que vão estar corroborando para a piora da broncoconstrição do paciente. Sempre monitorar os eventos adversos sistêmicos do corticoide inalatório, como catarata, osteoporose, e a cardiotoxicidade por SABA ou LABA. A escolha do dispositivo inalatório deve considerar a dificuldade de uso. Em relação ao monitoramento e o ajuste de tratamento, a gente mostrou ali anteriormente, né, como enquadrar o paciente, né, numa etapa de tratamento inicialmente, mas esse tratamento ele precisa ser revisto, né, periodicamente e ajustado conforme a demanda. Então, em relação à periodicidade, a gente tem a avaliação do controle através dos scores e também a avaliação da técnica inalatória deve ser realizada em cada consulta. A função pulmonar através de espirometria deve ser feita anualmente ou em 3 a 6 meses em casos graves. E o ajuste, então, subir a etapa ou descer a etapa, ela tem que sempre verificar primeiramente a adesão à terapia e também a técnica do uso da medicação antes de mudar o tratamento. Então, no avanço da etapa, a gente vai aumentar a dose de medicação, se ela estiver parcialmente ou não controlada, e a gente vai reduzir a etapa se o paciente ele tiver com controle por pelo menos 3 meses. A gente reduz em 25 a 50% a dose, visando a menor dose eficaz, e a suspensão completa do corticoide inalatório, ela geralmente não é recomendada. Agora eu vou falar brevemente sobre o manejo da crise asmática, né, em pacientes primeiramente acima de 6 anos. Então é uma coisa que a gente pode se deparar na prática clínica na APS. É uma demanda que exige avaliação imediata e avaliação dos sinais de gravidade. Então, a gente vai identificar uma crise grave ou muito grave que demanda um encaminhamento imediato quando o paciente apresenta cianose, sudorese, exaustão, confusão mental, dispneia importante ou dificuldade na fala, e a saturação em ambiente estiver menor do que 90%.
o pico de fluxo expiratório geralmente menor do que 50% do previsto. Em relação a uma crise leve a moderada, o paciente vai apresentar dispneia leve, fala em frases e saturação entre 90% e 95%. O tratamento da crise leve a moderada na PS, a gente vai ofertar oxigênio para esse paciente, objetivando manter a saturação entre 93% e 95%. O uso de salbutamol, né, o SABA, de 4 a 10 jatos a cada 20 minutos na primeira hora. E o uso de corticoide sistêmico, iniciar prontamente exacerbações moderadas ou graves. Então, adultos, prednisona 40 a 60 mg dia por 5 a 7 dias. E em crianças, prednisolona 1 a 2 mg quilo dia. O ipratrópio, que a gente tem o brometo de ipratrópio, ele pode ser adicionado ao SABA para crise moderada a grave. As evidências mostram que diminui o índice de hospitalização. Em relação ao pós-crise, a gente tem que elaborar um plano de ação toda vez que o paciente ele apresenta uma crise de asma. Então, assegurar o plano de ação por escrito e reintroduzir e iniciar o corticoide inalatório, preferencialmente com a terapia de manutenção em adultos. Avaliar sempre a adesão à técnica e os fatores de risco e agendar consulta de revisão em 2 a 7 dias, preferencialmente. Aqui são as referências, né, que eu elaborei essa aula. Levei em consideração, então, majoritariamente o PCDT de asma, pelo Ministério da Saúde, de 2023, mas também utilizei artigos da Sociedade de Pneumologia e também o GINA, de 2025. Agradeço, espero ter sido de ajuda aí para todos. Até a próxima.